O Luiz P.O. Bragança, né? Aquele que se achava até pouco tempo príncipe, de repente ele acordou e viu que estamos no século XXI, né? E que ele nasceu no século XX, no século errado, não estamos mais no século XIX. E aí, como ele viu também que os protestos, haviam protestos para a intervenção militar, já são mínimos, e uns menores ainda para a volta da monarquia. Como ele viu que isso não ia dar nada, essa gente é cretina, ele entrou para a política e ganhou, é deputado, né? Não sei se aqui em São Paulo ou se no Rio, preciso pesquisar isso, mas de qualquer forma, a gente desconsidera tanto essa gente, mas elas estão no poder, vai ser preciso combater essas pessoas. As desideias dessas pessoas e os antipensamentos anacrônicos. Então ele publicou o seguinte: quem teme, no Twitter dele, quem teme mimimi de progressista não leu Darwin. Progressista não está adaptado para suportar responsabilidade individual, competição, mérito, resiliência e conquista. Progressista é quem deve ter medo, pois basta esses valores ressurgirem que a natureza faz o resto. Eu estava vendo aqui no meu Facebook, foi o Anarcomiguchos, né, a página Anarcomiguchos, quem fez isso, e eles responderam o seguinte, achei genial: quem teme mimimi de monarquista não conhece a guilhotina. Monarquista não está adaptado para suportar trabalho e parar de ser sustentado com dinheiro público. Monarquista é quem deve ter medo, pois basta o povo acordar que a gravidade faz o resto. Olha, a gravidade da guilhotina de derrubar a monarquia. Veja, por que eu fico indignado? Foram mais de 1000 comentários neste Twitter dele. Bom, pode ter gente que não concordou, mas foram 11.000 curtidas nesse Twitter dele e mais de 2.000 reposts, né? Mas isso, 11.000 curtidas, gente. Quem são esses 11.000 brasileiros? São pobres, sem consciência de classe. É a classe média que acha que é elite e que não é a classe trabalhadora. E aí eu estava vendo aqui os comentários na página do Anarcomiguchos, que aí sim tem gente inteligente, não é gente cretina, né? Que príncipe no resto do mundo iria falar mal de progressista, né? E iria usar Darwin, meu Deus do céu. Teve até um sujeito aqui, que ele é da área da ciência, ele disse: Darwin se revira no túmulo toda vez que usam ele para tratar de padrões sociais, né? Algo que é da ciência biológica e tal. Esse darwinismo social, que vem já do século XIX, mesmo da época do Marx, do Marx e do Darwin, que acabou impactando a economia, esse pensamento do capitalismo selvagem, etc. Mas é tudo mentira, por dois motivos. Eu até ia fazer um vídeo sobre qual é o maior equívoco da direita, é justamente esse. É legitimar o capitalismo, o ultraneoliberalismo, o capitalismo mais selvagem, legitimar a heteronormatividade e legitimar padrões sociais, desculpa a redundância, padronizados, ou seja, impostos exigidos, os mais esperados de nós e da sociedade e tal, e conservadores tradicionais, como se fossem da natureza. Legitimar tudo isso como se fosse natural. Quando não é. E aí vem a esquerda. Essa gente não é um pensamento ultrapassado já, que já ficou para trás, já é refutado, já estamos num outro momento. Desde que se viu que, na verdade, tudo isso faz parte de construções sociais. São construções sociais, históricas, geopolíticas, socioeconômicas, que podem ser feitas de outra forma. Capitalismo não é natural, faz parte da natureza humana, produzir sim, mas isso que nós chamamos de capitalismo, ele tem uma construção, revolução industrial, tem toda uma construção e pode ser feito diferente. Não está escrito em nenhum lugar, nem na natureza, nem Deus disse que é. Tanto que falha, tem equívocos, produz misérias, produz impactos ambientais danosos na própria natureza. E a família tradicional e tal já é uma hipocrisia total, né?
o pai brasileiro da família tradicional sempre é adúltero. A mulher é reprimida pela religião e por esse machismo. Isso não é natureza, isso são construções sociais. Então tem aqui o Danilo Duarte até comentou: meritocracia de monarquia, sair da vagina de alguma princesa. Pois é. E o Anarcomiguchos comentou: no passado teve gente como o princeso sem reino que leu Darwin, não entendeu e quis fazer sociologia de quinta com isso. Assim, deram origem à ideologia genocida nazista, ariana, né? Do mais forte. Então. Na verdade, que força é essa? Né? Uma força do autoritarismo? A força do pensamento? Os judeus e alemães, contrários ao antissemitismo e ao nazismo, que tinham inteligência, sabiam que isso não é força. Isso é fraqueza. Isso é fraqueza. Você passar por cima da justiça social, mesmo de valores ditos como progressistas, assim, de uma maneira irresponsável, elitista, não é força, é fraqueza. É pura fraqueza. A força, que inclusive é encontrada em vários setores da própria natureza, se a legitimação é pela natureza, ela vem da cooperação e de uma ética que vê que quando você distribui toda a riqueza produzida, quando às vezes você até, numa revolução ou não, pode ser um governo eleito, socializa os meios de produção, dá os meios de produção a quem trabalha e quem produz, você tem um melhoramento total da sociedade. Mas a nossa elite é tão descarada, né? Veja, se nós fôssemos realmente monarquistas, o que é impossível, mas se fôssemos, um príncipe desse falaria essas coisas. Num país desigual, é um sujeito que não tem a mínimo conhecimento do que é o país, do que são os serviços do país públicos, que precisam ser melhorados, serviço de educação e saúde. É um sujeito que vive na sua casa e não conhece o país, não conhece a massa que está na informalidade, no cotidiano, uma massa potente segurando o país nas costas, que poderia ser melhorada essa massa para nós avançarmos, para a própria elite avançar. É o que o Gessé Souza diz. A elite do resto do mundo, europeia, dos Estados Unidos, ela quer lucrar a curto prazo, como toda elite, mas ela tem projetos a médio e longo prazo. Até para ela própria. Mas para as classes mais baixas tem um status de social-democracia, etc. O Brasil não, diz o Gessé Souza. Leiam os livros dele, Ralé Brasileira, sobre os povos, A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, e A Classe Média no Espelho, as três grandes classes do Brasil. Ele diz, no Brasil não. Aqui a nossa elite do atraso só quer lucro a curto prazo e desconsidera completamente as outras classes. E manipula a classe média, que não se vê como trabalhadora, se vê como elite. É triste, gente, porque essa gente está sendo votada agora. E aí, mas tem o resto que se dizem progressistas, socialistas, liberais progressistas, esquerdistas, que vão fazer frente a tudo isso. E ao anti-intelectualismo do Pondé e do Olavo de Carvalho. E tentar derrubar o bolsonarismo e seus 22 ministros absurdos. E o Chomsky diz, a elite brasileira é descontrolada. Ela exporta capital e importa produtos de luxo, ao contrário da elite asiática, que é controlada pelo Estado. O desenvolvimento da nação. Nós temos uma elite escravista, escravagista, hegemônica, atrasada, obscurantista. E esse sujeito, ele nasce disso. É um sujeito que não tem conhecimento do Brasil, não sabe o que é o Brasil. Não leu os nossos livros dos nossos historiadores e sociólogos fundamentais, né? E nem do Gessé Souza. Não leu, e se leu, entende pouco, não concorda, porque vai contra os princípios padronizados que ele aprendeu, vai contra os próprios privilégios dele, mais do que isso, vai contra os próprios privilégios dele. E aí o Caio Prado respondeu, Darwin se revira no túmulo toda vez que usam a pesquisa dele para falar sobre padrões sociais. São construções sociais, que tem a ver a biologia. É lógico que eu não sei inteiramente se Darwin iria subscrever isso. É uma visão bastante do século XIX e justamente de conservadores
e extremistas e gente contra a abolição, mas nós vemos que é o oposto. Que, na verdade, essa gente teme as grandes transformações sociais. Se o país fosse culto o suficiente, esse sujeito não teria sido eleito. Não é o segmento total da sociedade brasileira, mas se tenho certeza que quem votou nele tem um grande poder aquisitivo. E fazem parte do atraso. Não estou falando que essas pessoas precisam ser pobres, descalças ou doar tudo. Mas precisam ver um desenvolvimento nacional, projeto de nação, de Estado. Não tem. Vem com esses discursos. Essa meritocracia é uma coisa terrível. Não existe meritocracia. Existe igualdade ou desigualdade de oportunidades. E aí, meritocracia talvez exista numa sociedade onde haja distribuição de riqueza. Onde o status de cada cidadão seja decente e não obsceno. E aí que distância entre ricos e pobres, que até o Papa na Missa do Galo teve que falar, o Papa comunista argentino, seja mínima. Nessa sociedade se pode falar de meritocracia. E meritocracia não intelectual, porque também tem isso. O que tem de pobre neste país, inteligente, muito mais inteligente do que esse sujeito que tem a grana, tem o poder, não está no gibi, não é verdade? Sobretudo através das políticas públicas. Aí vem também a construção social. Políticas públicas inclusivas que se fizeram todos esses anos, sob o governo petista, de inclusão universitária. Para o pobre também poder, o pobre, o negro poderem estudar. Então, esta visão é o que faz bem para uma nação. Não é esta visão dele, de separação total, conquista. O que ele conquistou? O que ele contribuiu para o país? A única meritocracia dele foi ter saído da vagina de alguma princesa. E eu nem sei como eles se sustentam, estes sujeitos. São rentistas? Como é que eles vivem? O pai dele, também o vô, sei lá, aquelas figuras decrépitas dentro da nossa república. Como é que eles se sustentam, esses sujeitos? Porque a coroa se sustentou, não foi golpeada apenas pela elite militar em 89, capitaneada pelo Marechal Deodoro, mas pelo fim da escravidão, como o exemplo americano, os industrialistas do norte contra os escravistas do sul. Com a vitória do Lincoln adiante, vencem os industrialistas e os Estados Unidos explode para o mundo, enquanto a gente aqui fica amargando atraso e desindustrialização. Depois São Paulo se industrializa mais, as imigrações, depois da guerra sobretudo. São Paulo explode, mas o Brasil inteiro poderia ter explodido. Mas enfim, não explodiu e nós vamos tentando recuperar nosso atraso. Contra figuras como essa, indolentes, de um aristocracismo infecundo, que não contribui em nada, nem para o intelecto essa gente contribui. Os nossos melhores quadros na história, na sociologia, na cultura, no intelecto, na arte, dentro e fora da academia, são sempre de esquerda, porque a direita é tão tapada, é tão idiota, é tão iludida com teoria neoliberal que não dá certo desde a crise de 2007 que nós estamos nisso. O Arthur Vicente comenta, isso porque não conhece os 3 porquinhos da sociologia, aí biologizam tudo. E o outro disse, viva la guilhotina! Bom, então é isso. Se eu tiver depois que fazer, que nem o Meteoro faz, um dossiê mais biográfico sobre esse sujeito, eu até posso fazer, mas o meu embate não é para destruir reputações. O meu embate é destruir o conservadorismo, o ultraconservadorismo, esses pseudoconceitos. Só para vocês terem uma ideia, eu ia fazer, como eu disse antes, um vídeo sobre a naturalização, a legitimação pela natureza. É um pseudoconceito que a Simone de Beauvoir, ela foi uma grande filósofa nesse livro. Ela diz, feminista, parceira do Sartre e tal, falava, né, não se nasce mulher, se torna mulher, esquerdista. Ela tem um ensaio, não sei o nome em francês, mas em português veio em livro, em 1967. Deveriam relançar neste momento de direita e extrema-direita explícita, que se chama O Pensamento de Direita Hoje. É um ensaio dos anos 40, final dos anos 40 ou 50. O Brasil foi lançado em livro em 67. Ela refuta todos os pseudoconceitos identificados com a direita.
Farei um vídeo só sobre isso, porque ela fala da iniciativa privada, ela fala da natureza. A natureza é a grande deusa da direita, como se fosse a naturalização das coisas, da barbárie e tal. E eu até posso aqui, se meu computador não travar, porque são 50 abas abertas, eu vou tentar pegar o trecho em que a Simone de Beauvoir fala sobre isso. Só um instante. A minha preocupação é sempre o debate de ideias, refutar ideias. Impedir que sujeitos como esse continuem tendo algum poder. Ah lá, é importantíssimo nós falarmos sobre isso. A noção conservadora da direita de naturalização da história é criticada, né, pela Simone de Beauvoir neste ensaio, neste livro, criticada como uma forma de não considerar o progressismo e a revolução. Esse é um texto que eu estou fazendo, inclusive, para criar um verbete na Wikipédia ou no meu blog sobre este livro da Simone de Beauvoir. Ela escreve: a natureza é um dos grandes ídolos da direita. Ela surge como antítese da história e da praxis. Contra a história, a natureza nos oferece uma imagem cíclica do tempo. Vimos que o símbolo da roda elimina a ideia de progresso e favorece a sabedoria quietista. O retorno indefinido das estações, dos dias e das noites encarna concretamente a grande roda cósmica. A evidente repetição dos invernos e dos verões torna irrisória a ideia de revolução e manifesta o eterno. É um comentário sagaz e preciso. Ela trata do Spengler, do Heidegger, do Thunberg, do Jaspers, geralmente identificados ao conservadorismo. Mas é preciso tratar isso, que não é a naturalidade. Essa argumentação é falsa. Até o Nietzsche fazia. Nietzsche, que é um dos meus mestres, quando ele fala do corpo, quando ele é anticristão, quando ele trata de uma filosofia da imanência e não da transcendência, que é decadente, ele é um dos meus mestres. Mas quando ele vem com esse conservadorismo que é total, na crítica da modernidade total, de esquerda e de direita, Nietzsche fala que a CUT fez um dossiê sobre isso, a revista CUT. A escravidão é natural, né? A doença é natural. Não adianta os teóricos socialistas quererem trazer uma ideia de novo mundo. Em relação à doença, ao sofrimento, tudo bem. Mas a escravidão não é natural, ela é uma construção social. Que vai mudar muito de cultura para cultura. Há culturas que não têm escravos. Há culturas onde a escravidão terminou mais rápido e foi bom. Foi muito bom. E nos Estados Unidos, pós-abolição, se discutia muito, o Chomsky fala isso, os trabalhadores, a respeito da escravidão do salário. Não era preciso esse sistema capitalista, era preciso deter os meios de produção. Olha só, bem socialista. Mas isso foi tirado de pauta pelos grandes setores financeiros e anti-escravagistas. Então, contra essa pseudo-teoria, o pseudo-conceito da naturalização do capitalismo, da heteronormatividade, dos gêneros até, precisa vir com construção social. E isso tem a ver com gêneros também, né? Que a direita não gosta e chama de ideologia de gênero. Não é ideologia de gênero, é um instrumental de análise social, sexual. A direita não quer considerar, não quer estudar. Então, é uma ignorância, uma burrice muito grande. Em relação à natureza também, em relação ao capitalismo, como eu disse. É possível fazer igual na gestão de poder. Há vários tipos de capitalismo, aliás. E há socialismo e há outros tipos de sistemas que não são capitalistas. E que eu poderia falar também, isso é natural, vejam as abelhas, tem a monarquia, mas esquece a rainha, vejam as formigas, esqueçam as rainhas, a contribuição das formigas, e às vezes elas matam as rainhas. Vejam as matilhas dos lobos,
Então é algo frágil, não é assim. É ver construção social que considere classes socioeconômicas, diferenças de classes, e as construções geopolíticas históricas. Como é que elas se dão? Como é que se dão as políticas? Vai estudar a história. Como é que foi a formação dos impérios, a caída dos impérios, as grandes figuras revolucionárias e os que perderam, mas que entre a revolução e a gestão do poder não estiveram na gestão do poder, mas estiveram na revolução. São construções históricas. Esse construtivismo é interessante porque é o que nos permite construir o agora e o futuro. Bom, no final do livro, de Beauvoir afirma com crítica ácida que o recurso burguês, abre aspas, é arrastar consigo para a morte a humanidade inteira. A burguesia quer sobreviver, mas seus ideólogos, sabendo-se condenados, profetizam o naufrágio universal. A expressão ideologia burguesa hoje não designa mais nada de positivo. A burguesia ainda existe, mas seu pensamento catastrófico e vazio não é mais que um contrapensamento. Então eu estou do lado daqueles que são antirreacionários, sabem que temos uma classe dominante atrasada e burra, que precisa ser transformada em movimentos sociais e intelectuais contra-hegemônicos. Isso é uma noção do Gramsci, sim, mas Gramsci não era nenhum autoritário. Autoritários são vocês da elite. É preciso um trabalho de conscientização, como diria Paulo Freire, de libertação dos pobres e da classe média, dessa elite. Não é criar caos e lutar e criar uma nova hegemonia. Gramsci nunca quis isso. Mas é um movimento justamente contra qualquer hegemonia. Libertário. Absolutamente contra a opressão, absolutamente contra ordens estabelecidas, contra o status quo. E pensando sempre numa arte, numa política, numa filosofia transformadora. Que essa gente teme tudo isso. Vamos juntos, já passei dos 20 minutos, não quero me alongar mais, mas estou aqui fazendo sempre vídeos de conscientização, sabedoria e inteligência.